A Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, foi um conflito devastador que transformou o mundo de maneiras inesperadas, marcando o fim de impérios e o surgimento de novas potências globais. Mas, por trás das trincheiras, batalhas e tratados, há um pano de fundo de mistérios fascinantes que intrigam historiadores e entusiastas até hoje. Vamos explorar alguns dos maiores enigmas desse conflito e as histórias que continuam a despertar curiosidade. Um dos eventos mais misteriosos da Primeira Guerra Mundial é o desaparecimento do 5º Batalhão de Norfolk em agosto de 1915, durante a campanha de Galípoli. Segundo testemunhas, um grupo de cerca de 250 soldados avançou em direção às linhas otomanas e simplesmente desapareceu. Relatos de soldados afirmam que uma estranha névoa desceu sobre o campo de batalha, engolindo os homens enquanto eles marchavam. Quando a névoa se dissipou, não havia sinais do batalhão, nem corpos, nem prisioneiros. Algumas teorias sugerem que eles foram emboscados e enterrados em valas comuns pelos otomanos, mas nenhuma evidência concreta foi encontrada. Isso levou a especulações mais fantásticas, incluindo abduções extraterrestres e portais dimensionais. Outro mistério macabro aconteceu nas trincheiras de Vermelles, na França. Soldados relataram ter visto mãos desincorporadas saindo da terra, como se buscassem puxar os vivos para as profundezas. Esses relatos surgiram em uma área onde milhares de soldados haviam morrido e sido enterrados apressadamente durante os combates anteriores. Embora os cientistas atribuam esses fenômenos à erosão e ao movimento do solo, os soldados estavam convencidos de que as mãos fantasmagóricas eram um aviso ou um sinal dos mortos que buscavam descanso. Manfred von Richthofen, conhecido como o Barão Vermelho, foi o mais famoso piloto da Primeira Guerra Mundial, creditado com 80 vitórias aéreas. Sua morte em abril de 1918 continua cercada de controvérsias. Embora ele tenha sido oficialmente abatido por tropas australianas no solo, muitos especialistas acreditam que o Barão foi vítima de um piloto aliado em combate aéreo. Outros sugerem que ele pode ter sido morto por fogo, amigo de seu próprio esquadrão. A questão permanece sem resposta definitiva e o mito em torno de sua figura cresce com o tempo. Um dos contos mais lendários da guerra é o dos Anjos de Mons. Em agosto de 1914, durante a Batalha de Mons, soldados britânicos afirmaram ter visto figuras celestiais no céu, protegendo-os do avanço alemão. Algumas testemunhas descreveram anjos com espadas de fogo, enquanto outras mencionaram figuras humanas em armaduras medievais. O relato ganhou popularidade após um conto ficcional ser publicado no jornal Evening News, pouco depois da batalha, mas muitos soldados juraram que suas experiências eram reais. Seria um caso de histeria coletiva ou algo mais sobrenatural? Durante a guerra, a Alemanha utilizou submarinos, U-Boats, para atacar navios aliados. No entanto, o desaparecimento do UB-65, um submarino alemão, é cercado por eventos inexplicáveis. Antes de sua missão final, a tripulação relatou vários avistamentos de uma figura fantasmagórica no convés, supostamente o espírito de um tripulante que havia morrido durante a construção da embarcação. Em 1918, o UB-65 foi encontrado flutuando à deriva no Canal da Mancha, sem sinais de sua tripulação. As condições do submarino estavam intactas, mas ninguém sabe o que aconteceu com os marinheiros. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria é amplamente considerado o estopim da Primeira Guerra Mundial. Mas o que poucos sabem
é que sua morte foi cercada por previsões sombrias. Reza a lenda que o arquiduque possuía um amuleto em forma de crânio, dado por um místico que trazia a inscrição: "Quem me possuir morrerá de maneira violenta". Ferdinando desprezou a superstição e carregava o amuleto consigo até o dia de seu assassinato em Sarajevo. O objeto desapareceu após sua morte, e muitos acreditam que ele carregava uma maldição que desencadeou o caos global. Entre os inúmeros relatos sobrenaturais da Primeira Guerra Mundial, uma história peculiar é a do cavalo fantasma que supostamente aparecia nas trincheiras durante a noite. Soldados de ambos os lados relatavam ouvir o som de cascos no silêncio da madrugada, seguido pela visão de um cavalo espectral vagando entre os campos de batalha. Alguns acreditavam que o animal era o espírito de um cavalo que havia morrido transportando suprimentos ou puxando canhões. Para outros, era um presságio de morte. Apesar de sua natureza aparentemente inofensiva, o cavalo fantasma espalhava medo entre as tropas. Outro mistério que desperta a curiosidade é o relato de um trem fantasma avistado no fronte ocidental. Durante as noites mais escuras, soldados disseram ver um trem iluminado passando silenciosamente por uma linha férrea abandonada. O trem parecia estar carregado de soldados, mas desaparecia ao virar uma curva ou entrar em um túnel. Alguns especulam que os avistamentos podem ser explicados por ilusões causadas pelo cansaço extremo e pelo estresse da guerra. No entanto, os relatos são consistentes o suficiente para intrigarem pesquisadores até hoje. Entre os campos de batalha do fronte oriental, surgiram histórias sobre uma mulher misteriosa, conhecida como a Bruxa do Fronte. Supostamente, essa figura enigmática era vista vagando à noite entre as trincheiras, vestida com um longo manto preto e carregando um cajado. Relatos variavam, mas muitos acreditavam que ela era um presságio de má sorte, aparecendo antes de ataques devastadores. Alguns soldados relataram sentir calafrios inexplicáveis e ouvir sussurros estranhos quando a figura estava próxima. Até hoje, não há explicação concreta para as visões. Na região de Passchendaele, na Bélgica, onde ocorreram algumas das batalhas mais sangrentas da guerra, havia um lago que ganhou a reputação de engolir homens. Soldados relataram que aqueles que caíam em suas águas não conseguiam escapar, sendo sugados para as profundezas. Investigações posteriores sugerem que o lago era um pântano disfarçado, onde o solo saturado de corpos e equipamentos criava um terreno traiçoeiro. No entanto, o mistério e a lenda em torno do lago persistem como um símbolo do horror do campo de batalha. Esses mistérios não são apenas histórias do passado. Eles influenciaram profundamente a cultura popular, inspirando livros, filmes e até investigações paranormais. Além disso, eles nos lembram que a guerra é muito mais do que batalhas. E estratégias é um palco de emoções humanas intensas, onde o inexplicável frequentemente encontra espaço. Os mistérios da Primeira Guerra Mundial continuam a fascinar, porque são um lembrete de que mesmo em tempos de guerra, o desconhecido e o inexplicável persistem. Talvez nunca saibamos a verdade por trás desses eventos, mas é exatamente isso que os torna tão irresistíveis.